Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Peterson, é um prazer conversar com vocês. Daqui a pouquinho, o professor Lucas e o Dr. Marcos Augusto Brandaliz estarão na nossa palestra, nossa live de encerramento da semana acadêmica. Eu fiz questão de entrar agora no início da webconferência. Não é para dar aquele famoso recado do coordenador, né? Hoje o professor não vai fazer isso, não vai atrapalhar a palestra do Dr. Marcos. Pessoal, mas eu entro então na live, inicio a live hoje junto com a Laura Croce, por um bom motivo. Nós tivemos recentemente a eleição do centro acadêmico. O nosso centro acadêmico é o Centro Acadêmico 11 de Agosto. Nós já temos uma trajetória de alguns anos. O centro acadêmico é a entidade que representa os nossos acadêmicos perante o curso de direito, perante a instituição. Então, é muito importante no Estado democrático e dentro da universidade também, nesse contexto, que nós tenhamos uma representação dos nossos alunos, para que eles possam se expressar, possam opinar. O centro acadêmico ele tem várias funções, ele é muito importante, tem essa relação próxima com a coordenação do curso, com os professores, nos ajudam na organização dos nossos eventos, opinando sobre os temas, nos ajudam para organizar os nossos jogos esportivos, enfim, é uma série de funções muito importantes, e essa comunicação que nós temos de mediação entre alunos e coordenação, ela é muito importante, e ela é muito bem feita pelo centro acadêmico. Todas as gestões que nós tivemos até agora estão de parabéns. Agradeço aqui enormemente o Gabriel, que era o presidente do centro acadêmico até hoje, e também a Camila, que era vice-presidente, ela esteve, inclusive, na abertura da nossa semana acadêmica, mas todos os membros da semana do centro acadêmico também eu gostaria de fazer um agradecimento. Então, o centro acadêmico ele é muito importante, e agora nós temos uma nova diretoria que foi eleita, e desejo sucesso para a nova diretoria. Estou aqui apresentando para vocês a Laura Croce, é acadêmica da 4ª fase do curso de Direito. Possivelmente os colegas de 4ª fase a conheçam, mas muitos colegas de outras fases não conhecem a Laura. Então, eu fiz questão de apresentá-la e estamos fazendo uma mini solenidade, algo simples, como se fosse a posse, então, do nosso centro acadêmico. Laura, a palavra está com você. Boa noite a todos, boa noite, Peterson. Estendo meus cumprimentos aos demais professores e acadêmicos que nos assistem. Primeiramente, em nome da nova diretoria do Centro Acadêmico, eu gostaria de agradecer a todo mundo que votou na nossa chapa, que depositou essa confiança em nós. Nós ficamos muito felizes com o resultado. E, como já dito durante a nossa campanha, nós pretendemos promover um ambiente mais inclusivo, mais representativo, juntamente com o apoio da coordenação. E eu gostaria de enfatizar também que, como o Peterson falou, nós somos um órgão de representação dos alunos. Nós vamos nos posicionar em prol dos nossos direitos, em prol dos nossos ideais de democracia e de diversidade. E, a partir disso, nossa diretoria quer que os alunos se sintam à vontade para chegar e conversar com a gente, para dar sugestões ou críticas via WhatsApp, e-mail, Instagram e pessoalmente também, quando tudo voltar ao normal. E nosso objetivo é promover uma maior integração dos alunos, fortalecer os laços dentro e fora de sala de aula, trazer discussões sociais e jurídicas que são muito importantes. Então, nós estamos abertos a sugestões e, como uma via de mão dupla, assim como nós estamos aqui para representar os alunos, nós também contamos com o apoio de vocês. Desejo uma boa palestra a todos. Tá certo, muito obrigado, Laura. Então, está empossada a nova diretoria do Centro Acadêmico, a Laura é presidente. O vice-presidente é o Jonathan, né, Laura? Isso. É o Jonathan, que é acadêmico da 7ª fase. Você lembra o nome de todos os membros, não? Tem a Karine Bolsoni, a Luísa, a Júlia Tafarel, tem a Alessandra Paloschi, o Alisson Oliveira, tem o Alisson Júnior da Rosa, o Matheus Zamboni e, vou ver se eu não esqueci mais alguém. Acho que são esses. São esses aí. Bacana, então. Então, sucesso à nova diretoria.
e Obrigada. vamos fazer um bom trabalho juntos, com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Pessoal, agora nós vamos sair. Daqui 30 segundinhos, vocês vão ver o professor Lucas aqui com vocês, que vai fazer a mediação, então, com a palestra do doutor Marcos Augusto Brandalize. Desejo uma ótima atividade ao Lucas e também ao doutor Marcos. Um abraço a todos vocês. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que iniciamos, então, a nossa última noite, né, de palestra da 22ª Semana de Estudos Jurídicos da UESC de São Miguel do Oeste, da 12ª Semana de Estudos Jurídicos da UESC de Pinhalzinho. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar aos coordenadores dos cursos, né, de Direito de São Miguel do Oeste, o professor Peterson, de Pinhalzinho, a professora Fernanda, aos colegas professores, aos nossos acadêmicos e egressos que nos acompanham hoje, e especialmente ao nosso palestrante Marcos Augusto Brandalize, que gentilmente aceitou o convite de participar da nossa noite de encerramento. E por ser a nossa última noite, né, eu penso que não tínhamos como terminar e encerrar de melhor forma do que com uma palestra sobre direito penal e processo penal. A temática da palestra de hoje é sobre os aspectos destacados do pacote anticrime. Pacote anticrime, que é a lei, né, 13.964 de 2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020 e que promoveu diversas alterações na legislação criminal brasileira, que não passava, né, por uma modificação tão profunda desde a reforma da parte geral do Código Penal de 1984. Não só impactou e alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, como também outras legislações básicas, né, como é o caso da Lei de Execução Penal, Lei dos Crimes Hediondos, Lei de Improbidade Administrativa também que foi alterada, enfim, entre outros diplomas legais. Um trabalho legislativo recente, né, que vem sofrendo muitas críticas, mas também que vem recebendo alguns elogios. Ainda por ser recente, não temos muitas doutrinas que se aprofundam ao tema, não é objeto ainda de muitos posicionamentos jurisprudenciais, o que dificulta o estudo a respeito desse conteúdo, mas que engrandece, né, a discussão, a análise que vai ser feita na palestra de hoje. Mas eu não poderia vir para cá hoje, vir participar dessa palestra e não fazer uma menção, um momento tão importante, né, do curso de Direito de São Miguel do Oeste, do curso de Direito de Pinhalzinho, sem mencionar uma pessoa que foi extremamente importante para os nossos cursos e que, infelizmente, nós perdemos nos últimos dias. No dia 5 de setembro de 2020, faleceu a nossa querida professora Cristiane Paula Bertol. Eu sei que muitos dos nossos alunos que aqui estão talvez não tiveram a oportunidade de serem alunos dela, como eu tive a oportunidade, mas para vocês que talvez não a conheceram, eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que a professora Cristiane era unanimidade. Eu desconheço um aluno, algum profissional, enfim, algum colega da instituição que não gostasse, que não admirasse a professora Cristiane, que foi aluna do curso de Direito de São Miguel do Oeste, uma das primeiras turmas, e que permaneceu na instituição por mais de 10 anos como professora. Nesse período de atuação, conquistou a admiração, o carinho, o respeito de todos, e não só lecionou sobre o direito empresarial, que era a área que ela gostava, que ela trabalhava, mas que também nos deu muitas lições de companheirismo, de profissionalismo, enfim, de amor, enfim, de todas as coisas boas possíveis a gente podia retirar, enfim, e obter com a presença da professora Cristiane. Eu gostaria muito de que nós estivéssemos nesse momento nos encontrando de forma presencial, para que pudéssemos, como uma forma de homenagem e como uma forma de agradecimento, né, poder oferecer a ela uma salva de palmas, mas
em função da situação que nós estamos vivenciando, apenas peço para que vocês elevem os seus pensamentos a ela, aos familiares e aos amigos que estão, nesse momento, sofrendo tanto pela sua partida. Para dar, então, início à nossa palestra de hoje, né, com a temática Aspectos Destacados do Pacote Anticrime, que será ministrada pelo Dr. Marcos Augusto Brandalize, que é graduado em Direito pela UNOESC de Xanxerê. Já atuou como promotor de justiça no estado do Ceará e atualmente é promotor de justiça do Ministério Público do estado de Santa Catarina, inclusive, né, exercendo a coordenação do Grupo Especial Anticorrupção JAC de Chapecó. E também é professor universitário nas disciplinas de Direito Penal e Direito Processual Penal. Dou as minhas boas-vindas ao professor, informo aos participantes que os questionamentos serão registrados, na medida do possível, ao final, repassados ao palestrante. E lembrando que, no final, nós teremos, então, o sorteio do VADMEC, então peço para que todos aguardem após o final da palestra. Professor Marcos, novamente agradeço por ter aceitado o convite, agradeço pela sua participação. Convido, então, para que tome a palavra para a sua explanação. Fique à vontade. Obrigado, professor. Obrigado, professor Lucas. Cumprimentos, o professor Lucas, né? Para mim, depois de quase 10 anos fora do extremo oeste, é bem gratificante ser lembrado, né, professor Lucas, para ser chamado a palestrar no curso de Direito. Foi onde eu comecei a minha docência. Fico muito feliz, muito grato, é um carinho diferente, né, do professor Peterson, com quem eu sempre tive uma amizade bastante sincera, né. Então, eu quero agradecer muito pelo convite, tá, pessoal? A dinâmica da nossa fala hoje aqui, eu proponho que ela seja feita com base, como disse o professor Lucas, né? É uma reforma, desde a reforma do Assis Toledo, de 84, ela é uma reforma que é muito ampla, né? Ela pega uma gama muito grande das áreas do direito, né? E então, para que a gente possa, e aquilo que eu sempre penso, é fazer uma avaliação, nós temos que conhecer a lei, saber quais são o seu conteúdo, os seus problemas que ela tem ou pode causar, para depois a gente começar a construir efetivamente uma doutrina em cima disso, né? Então, a ideia é que eu apresente aquilo que a doutrina, por enquanto, que existe no mercado, ela apresenta, e posteriormente a crítica fica por conta de vocês, dos colegas da academia, enfim, porque a proposta não é fazer o juízo valorativo, de modo que as posições que eu vou apresentar, elas não são minhas, né? Minha posição pouco nada importa, mas sim da doutrina, né? E como forma de apresentar esse debate, esse tema, nós vamos então passar pelo Código Penal, né? Eu quero dar uma transitada nas alterações do Código Penal, parte geral, parte especial. Se nós conseguirmos chegar na NPP, no Acordo de Não Persecução Penal, aí nós estamos bem na apresentação do nosso tema, tá, pessoal? Bibliografia, pessoal, eu vou indicar algumas aqui, tá? E vou fazer algum comentário do que achei um pouco delas, até porque daqui a pouco alguém pode querer alguma indicação, né? Então, essa bibliografia aqui, ó, não sei se está conseguindo ver, que é do professor Rogério Sanches, é o pacote anticrime, né? Ele faz algumas observações, comentários, né? Então, é a lei comentada, mas somente do Código Penal, Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal, tá? Essa literatura é uma literatura que eu considero de entrada, ela não é aprofundada, ela não tem ainda as atualizações dos enunciados da primeira jornada de Direito Processual Penal, tá? Ainda ela não está atualizada com a ADIM, do Supremo, da Lavra do ministro Fux, mas para quem quer começar, ter o primeiro contato, ela me parece bastante importante, tá? Ela vai trazer sinteticamente comentários à lei anticrime, notadamente ao Código Penal e Processo Penal. Um pouquinho mais denso, tá? É essa outra literatura aqui, tá? É a literatura do professor Renato Brasileiro, né? O pacote anticrime, ele sempre tem
característica de escrever com letrinhas bem miúdas e é bem densa a obra dele, e ela envolve toda a lei anticrime, não só o Código Penal, o Código de Processo Penal, mas ela envolve lei de armas, lei de crimes hediondos, lei de improbidade administrativa, a lei que alterou o whistleblower, que é um instituto bastante interessante, que faz parte do microsistema da tutela coletiva anticorrupção, né? E penal, processo penal, que mais tem crimes hediondos, né? E ele faz uma abordagem um pouquinho mais para frente do que o professor Rogério Sanches. Então, essa aqui é uma obra um pouquinho mais densa, para quem já quer partir para alguma coisa um pouquinho mais profundo, vai para este livro do professor Renato Brasileiro. Eu acho que diferença de custo ainda vale a pena esse aqui, tá? Depois nós temos temas processuais, temas do pacote anticrime, é uma coordenação com vários artigos, daí são artigos esparsos, tá? São artigos bastante interessantes, pontuais, é verdade. Já foge da perspectiva de introdução, né? Eu quero conhecer o pacote anticrime, primeiro leia a lei, né? Primeiro leia a lei para saber o que tem a lei, depois começa por uma doutrina e depois vai para um artigo mais específico, que daí não é a proposta de comentários, né? E por fim, eu não tenho a obra, mas Acordo de Não Persecução Penal, em que escreve uns artigos, os melhores artigos que a gente tem hoje, que é do professor Mauro Fonseca de Andrade, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Beleza, pessoal? Então, essas são as nossas primeiras falas disso. Vamos começar, então, Rômulo, pode tocar aí para nós? A legítima defesa, tá, pessoal? Artigo 25, todo mundo sabe, né? Quem passou do primeiro período, né? Não sei se alguém está entrando nesse semestre, mas, enfim, o fato é que a legítima defesa prevista no artigo 25, ela sofreu uma alteração inclusiva do parágrafo único, tá certo? Qual é, pessoal, aqui, ó, a grande alteração? É uma grande alteração que, ao fim e ao cabo, revela uma ineficácia da própria alteração. O que é que se quis propor? O que se quis propor? Que houvesse uma legislação que garantisse a atuação das forças policiais, tá? Notadamente aqueles agentes de segurança pública, tá? E quem seriam esses agentes da segurança pública? São aqueles previstos no artigo 144 e 142 da Constituição Federal, tá? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, tá? Esses são os previstos no artigo 144 e mais do 142, que são as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Certo, pessoal? Propondo isso para que a atuação desses agentes de segurança pública tivesse um respaldo na sua atuação, no desempenho do exercício de suas funções. Sucede que todos nós sabemos, né, legítima defesa, e a intenção da proposição era, sim, dar um respaldo a esses agentes de segurança pública. Mas percebam que, ao incluir o parágrafo único, não foi tão feliz quanto queria ter sido. Por quê? Porque quando nós temos os requisitos previstos na cabeça do artigo 25, lá estabelecendo seus requisitos, né, aqueles que todos nós aprendemos, né, como um mantra na faculdade, o uso moderadamente dos meios, os meios devem ser necessários, a agressão deve ser injusta, atual, iminente, direito próprio de terceiro, certo? Os pressupostos, aqueles mínimos necessários da cabeça do artigo 25. E aí vem o parágrafo único, que ele diz o quê? Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa. Aqui dá a entender que se queria criar mais uma causa de legítima defesa, além daquela já prevista no caput. E aí ele coloca legítima defesa, o agente de segurança pública, o 142 e 144 da Constituição, que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática do crime. Quando ele inclui o parágrafo único, ele destrói aquela proposição quando ele coloca observados os requisitos do caput. Ora, se eu tenho que observar os requisitos do caput, na verdade, não estou criando nenhuma hipótese de legítima defesa. Eu estou colocando a mesma legítima defesa e o parágrafo único, ele não passa de um exemplo de legítima defesa.
Quando, por exemplo, né, quando o professor falava na sala de aula, né, o exemplo de legítima defesa, o policial taca a arma e o agente está fazendo a vítima refém, ele está legitimado a partir de que momento? Aquela discussão toda que vinha, né? Mas para que isso pudesse ser atingido com a sua proposição teleológica, qual era a ideia? É que fosse legitimado, penso eu, o maior número possível de ações policiais que gerassem a letalidade. E aí, quando ele manda, no parágrafo único, respeitar os requisitos, ele cria um problema. Qual é o problema? Ele já condicionou a legítima defesa desses agentes aos requisitos previstos no artigo 25. E, portanto, nós não temos uma nova legítima defesa, nós temos, como eu disse, um exemplo de legítima defesa, ou o que é legítima defesa, propriamente dito. Além do que, nós estaríamos criando uma causa de legítima defesa considerando o agente ativo do crime e não considerando as circunstâncias que envolvem o fato. E isso seria um problema se não tivesse a condicionante eu vou tirar aqui, estou ficando com calor, a condicionante do caput. Então, nós teríamos uma classe de legítima defesa referente às pessoas que não são integrantes de agentes de segurança pública e outra dos agentes de segurança pública. Uma classe que considera as circunstâncias do fato e outra as circunstâncias do agente. Vejam, portanto, que, como foi condicionado, ele acabou, ao invés de dando uma maior segurança aos agentes de segurança pública, ele criou as mesmas condições do artigo 25, qualificada. Como qualificada? Porque, além do artigo 25, a vítima deve estar mantida em refém durante a prática do crime. A vítima deve estar na condição de vítima, portanto, refém, ou seja, subjugada, dominada pelo agente, e este deve estar com o crime em andamento. Deve estar sendo executado, ações executórias do crime. Portanto, tá? Quando ele fala repele agressão ou risco de agressão, o risco de agressão aqui, pessoal, nada mais é do que a agressão iminente do caput, aquela que está em vias de acontecer. Um risco é a iminência. E, portanto, que a doutrina hoje trata como uma alteração um pouco inócua. Certo, pessoal? Então, essas as considerações primeiras da legítima defesa para que vocês possam compreender. A ideia era trazer uma causa para agentes de segurança pública, e aí devem saber quem são os agentes de segurança pública, é importante para quem vai realizar a atuação, seja pela acusação ou seja pela defesa, e que são os do artigo 142 e 144. Mas não haverá, então, nenhuma alteração substancial? Não, mas há uma hipótese, ao meu ver, do ponto de vista prático, que ela pode surtir bastante efeito, que todos nós sabemos que é no tribunal do júri, quando o réu for um agente de segurança pública. Esse artigo, sim, vai, de certa forma, permitir uma defesa um pouco mais elástica para a parte do agente de segurança pública que está sendo julgado. Esse é um efeito prático especificamente no tribunal do júri que possamos ver. Até porque o jurado ele vai julgar de acordo com suas convicções. Afora esta questão prática, não vemos outra possibilidade, a doutrina não vê, portanto, outra possibilidade que não a própria legítima defesa. Tá certo, pessoal? Rômulo segue o próximo, vamos seguindo aí. A outra alteração, pessoal, que foi provocada pelo pacote anticrime, tá? É o artigo 51. Artigo 51, para que vocês possam entender, antes da alteração promovida pela Lei 13.964, foi promovida uma outra alteração, é a segunda vez sendo mudado esse artigo. Em 96, antes de 96, o não pagamento da multa gerava a conversão em prisão. Então, quem não pagava era convertido a pena em prisão. Depois, foi alterado para que isso não fosse mais possível. Né? Então, foi estabelecida que a dívida da pena de multa não mais geraria a prisão. Mas se passou a gerar uma polêmica interminável. Qual é? Primeiro, se ela não vai mais permitir a prisão, logo a dúvida que surgiu é quem é o agente legítimo para executar a multa e qual é o juízo competente.
Essa era a discussão que se tinha antes da alteração promovida pela lei 13.964, que é essa lei do pacote anticrime, tá certo, pessoal? Antes, ela dizia assim, ó, transitada em julgado a sentença condenatória, portanto, o marco com sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da fazenda. Tá? Então, surgiram as três correntes, né? Para dirimir a questão da competência, ou seja, onde é o juízo que vai tramitar a cobrança da multa e quem é que vai executar. O Ministério Público executa, já que o artigo diz que se trata de dívida de valor, ou a Procuradoria da Fazenda? O juízo é o da execução penal ou é o juízo da Fazenda? Tá? Inclusive, foi questão de várias provas de concurso. Primeira posição que surgiu à época é que quem deveria executar é o Ministério Público perante a vara de execução penal. A segunda corrente dizia que caberia ao Ministério Público executar perante a vara de execução criminal, porém com o rito da Fazenda. E a terceira corrente, que foi então sumulada, acabou sendo objeto da súmula 521 do STJ, dizia que, como é dívida de valor, caberia à Procuradoria sua execução perante a Fazenda. A Procuradoria nunca executava porque nunca chegava ao limite mínimo necessário para a execução. Pois bem, mas mesmo com a edição da súmula 521, o Supremo, em 2018, disse não, legitimado é o Ministério Público na vara da execução criminal. E aí, considerando que isso não terminava mais, a Lei 13.964 alterou o artigo 51. Tá? A partir de hoje, como é que ficou a questão da lei da execução da pena de multa? É executada pelo Ministério Público na vara da execução criminal, aplicando-se as normas da lei de execução penal e, no que couber, da Fazenda Pública. E aí, resolvida essa questão, e aí com prejuízo da súmula 521, tá? Então, serão duas súmulas que nós vamos verificar que elas perderam o objeto, tá? Em razão desse pacote anticrime. Uma delas é a súmula 521 do STJ, certo? Rômulo, segue. Limites da pena. Essa é outra alteração no artigo 75. Antes era 30 anos e agora são 40 anos a pena privativa de liberdade que pode ser aplicada ao cidadão. Significa o quê? Que o máximo que uma pessoa vai cumprir a pena em regime fechado é 40 anos. Não significa que a condenação dele não possa ser superior a 40 anos. É possível, como ocasionalmente encontramos aí na mídia, penas de 100 anos, 200 anos de condenação, mas ele irá cumprir o valor só de, no máximo, 40 anos. Como assim? Vejam bem. Se o sujeito foi condenado a uma pena de 120 anos, vamos imaginar que seja tudo crime comum, né? Para não entrar nos crimes hediondos. E vamos ficar num sexto, tá? Então, ele vai cumprir um sexto do regime de sobre 120 anos. Certo? Vai cumprir os 20. Aí ele progride e se passar de mais de 40 anos, fecha os 40 anos e ele sai. Combinado? A questão que vai gerar, me parece que é um certo conflito, é que não houve alteração no Código Penal Militar que manteve os 30 anos. O Código Penal Militar manteve os 30 anos. E como ele manteve os 30 anos, para crimes comuns, se aplica o artigo 75, e para o Código Penal Militar, que normalmente o Código Penal Militar ele tem penas maiores do que os crimes comuns. A pena deveria ser maior, né? Pela lógica, né? Pela disciplina e hierarquia. Mas a Lei 13.964 não alterou o Código Penal Militar, de modo que, se a pergunta de uma prova, aqueles que desejarem concurso for qual é o tempo máximo de pena, você vai dizer que 40 anos, regra, com a exceção do Código Penal Militar. O Código Penal Militar é uma exceção agora, e é uma pergunta que eu faria num concurso público, sem dúvida nenhuma, estabelece a exceção ao limite dos 40 anos, 30, portanto. Tá? Me parece
muito importante essa diferenciação, porque no Código Penal Militar sempre são as exceções. Para quem quer concurso, saiba, né? A regra todo mundo sabe. A outra pergunta que se põe é a seguinte: 40 anos de limite de pena não seria, em última análise, um caso de prisão perpétua? Veja que o professor Renato Brasileiro de Lima, ele foi pesquisar a expectativa de vida do brasileiro na década de 40, que é o momento do Código Penal. E naquela época, a perspectiva de vida era 45,5 anos, a estimativa de vida de uma pessoa. Em 2018, foi para 76,3 anos. Considerando a proporcionalidade entre os 30 e a expectativa de vida, nós podemos dizer que não houve, e aí essa posição dele, não minha, tá, pessoal? Não quer dizer que eu concordo, porque não me interessa também dizer a minha opinião. Mas o professor Renato entende que não há uma aplicação de pena perpétua, mas sim uma atualização desta pena de acordo com a expectativa de vida atualmente em que nos encontramos. Fechou? Toca aí, Romo. 70, o próxima lâmina. Requisitos do livramento condicional. Houve uma outra alteração aqui, e aqui também nós vamos encontrar, pessoal, uma outra superação de súmula, tá? Qual é a outra superação de súmula? Vejam bem, antes da Lei 13.964, nós tínhamos alguns requisitos e foi incluído pela lei do pacote anticrime a linha B do inciso 3 do artigo 83. Significa o quê? Um dos requisitos incluído um requisito é o de que o condenado, o reeducando, portanto, né? Não é condenado porque ele está resgatando a pena. Então, o reeducando não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses. Então, além dos demais requisitos que antes já era previsto, né? Cumprimento de uma determinada fração da pena, inciso 1 ou 2, bom comportamento, desempenho de trabalho que lhe foi atribuído durante o período em que esteve no cárcere e aptidão para subsistência mediante trabalho honesto, né? Reparação do dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, e cumprido mais um outro requisito objetivo do inciso 5. Mas ao que nos interessa é o inciso 3º-B, tá, pessoal? Por quê? Porque agora foi incluído mais um requisito do artigo para o livramento condicional. Qual é? O de que ele não tenha cometido falta grave, apurada, definida com falta grave. E aqui não é um processo de apuração de falta grave, mas a falta grave em si, tá? Nos últimos 12 meses. Evidentemente que essa é uma norma que vai restringir as condições de livramento condicional e, portanto, ela não retroage a fatos ocorridos antes da promulgação da lei. Mas a pergunta é: poderia o juiz indeferir o benefício do livramento condicional com base na falta grave antes da vigência da lei? Essa é uma pergunta que a literatura está trazendo, e a resposta é sim, poderia, não com base na nova dispositivo, mas com base no inciso 3, a linha A, com base no comportamento durante a execução da pena. Tá? Então, isso a literatura aqui traz como uma possibilidade que era aplicada antes desta alteração. Tá? E com a alteração, supera-se, pois, a súmula 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Com a alteração, a falta grave, sim, ela vai ser o impeditivo da obtenção do livramento condicional. E a pergunta é, cuidado com essa pergunta em prova de concurso ou em casos em que vocês, como advogado, forem se deparar. Pode um reeducando, coloquei um condenado aqui, mas eu prefiro um reeducando, com falta grave, durante a execução da sua pena, obter o livramento condicional? Sim, se a falta não foi praticada dentro do período de 12 meses. Então, se ele cometeu uma falta grave fora deste período, antes dos 12 meses, aí ele vai poder, sim, ser beneficiado desse instituto, porque ele preenche esse requisito objetivo. Então, veja, trata-se, na verdade, de um requisito objetivo, falta grave, dentro de 12 meses,
em um instituto que é um requisito, que é um instituto de direito subjetivo, que significa que se o reeducando preencher todos os requisitos, ele tem este direito de obter o livramento condicional, certo? Seguimos o baile. Rômulo? Vamos ver aqui. Passa. Mais um. Aí. Pessoal, aqui nós vamos trabalhar com o Instituto Novo. Até agora nós tivemos algumas alterações, importantes é verdade, mas substancialmente novo, nós temos começando a partir do artigo 91A. 91A é um artigo que foi incluído pelo pacote anticrime, tá? Que trata, em última análise, do confisco alargado de bens ou confisco ampliado ou perda alargada. Eu trago os nomes diferenciados porque eu não sei qual é o que o examinador do seu concurso vai perguntar, como ele vai tratar o nosso Instituto do Confisco Alargado, tá certo, pessoal? Como é que funciona? Qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Ele está inserido, primeiramente, dentro do capítulo dos efeitos da condenação. Então, ele vai ser aplicado lá na condenação, na sentença. É um efeito secundário da sentença condenatória. Tá? Então, quando o juiz julgar um fato envolvendo, e que tenha o pedido nesse sentido, envolvendo o enfrentamento do perdimento dos bens, é na sentença que ele vai avaliar o contexto probatório para decidir, tá? Qual é a razão de se promover esta alteração do confisco alargado de bens? Pessoal, eu vou lendo na medida do possível, mas eu vou trabalhar com um exemplo. Qual é o exemplo que eu vou trabalhar? Um exemplo bastante crasso, tá, pessoal? Para que se possa entender o confisco alargado. Veja, um servidor público toma posse. Antes ele não era servidor público. Prestou concurso público e passa a assumir o seu cargo público. O cargo público dele é um cargo de um salário líquido de R$5.000 por mês, ou vamos colocar R$2.000 por mês, tá? R$2.000 por mês. Quando ele faz a assunção do seu cargo público, ele tem que apresentar a declaração de bens. E ele declara que ele não teve bem nenhum. O nosso exemplo, para facilitar, ele não vai ter tido bem nenhum. Declarou que ele não teve bem nenhum. Fez o concurso, passou, apresentou declaração com salário líquido de R$2.000 mês. Passaram-se, portanto, 5 anos e apurou-se que o patrimônio dele foi para, vamos colocar aqui, 5 milhões. Tá? 5 milhões o patrimônio no nome dele. Ele é um cara sincero, ele é um cara que quer o negócio para ele. Feito? Eu quero tudo no meu nome. Ele colocou, foi inocente, ingênuo, colocou tudo no nome dele. Esse patrimônio que ele angariou de alguma forma durante o exercício da sua atividade dos 5 anos como servidor público. Veja que, lembrando ainda, que quando ele declarou a informação de que ele não tinha bens, ele também declarou que não tinha outra renda, que é para facilitar ainda mais o nosso exemplo. Não tinha bens e não tinha renda, ganhando 5 mil por mês. Em 5 anos, o patrimônio dele foi para 5 milhões. Tá bom? Foi denunciado, pois, pelo crime de corrupção. Vamos imaginar, de corrupção passiva. Certo? E foi apurado no crime de corrupção passiva que ele obteve um benefício indevido com atos de corrupção em 1 milhão. 1 milhão. Tá? Pela sistemática anterior, se comprovado o fato e que ele obteve 1 milhão, o efeito secundário seria sobre 1 milhão. Certo? Então, significa o quê? Que o confisco seria o nosso caso de confisco clássico, né? Quando o juiz condenava, ele diz assim, ó, você foi agente beneficiado por 1 milhão de verba ilícita, tá? E incidia sobre esse patrimônio. Se ele não tivesse o dinheiro da corrupção, iria incidir
o confisco subsidiário, que é o confisco daqueles bens, ainda que ilícitos, mas para satisfazer o ressarcimento. Então, vamos fazer a conta aqui. 5 milhões menos 1 milhão, ficou 4, certo? Me acompanhe. Mas desses 4, 90 mil são lícitos. Tá? Porque R$2.000 há 5 anos, não vamos considerar que ele viveu de evento, vamos considerar que foram R$2.000, ele ficou com 3.910.000 de uma renda que ninguém sabe de onde veio. Tá? Com a sistemática anterior à lei da corrupção, o confisco só iria acontecer sobre o 1 milhão apurado naquele processo criminal, pelo modo tradicional. Tá? Pelo modo do confisco alargado, e havendo demonstração, evidentemente, disso, o confisco, aí que é alargado, vai abranger o 1 milhão e mais os 3.900.000. Deu para entender? Eu acredito que com o exemplo tenha ficado um pouco mais fácil. Tá? E agora nós vamos entrar, portanto, no dispositivo para ver quais são os requisitos e como isso vai funcionar. Como é que vai funcionar este tipo de confisco alargado? E para que ele serve, pessoal? Só para lembrando a vocês que este confisco, veio com o intuito de fazer com que o crime não compense. Ou seja, o sujeito, mesmo praticando atos de corrupção, ele acaba tendo um perdimento de 1 milhão, mas ele ainda tem uma vantagem de 3.700.000. Monetariamente, economicamente, é possível dizer que compensou. Até porque é um crime de corrupção passiva, com pena mínima de 2 anos, considerando que foi só isso, né? A pena mínima seria 2 anos, então nem sequer uma pena de reclusão ele obteria, certo? Com o dispositivo, a ideia é fazer com que não seja mais um bom negócio este tipo de crime. Bem, e aí nós vamos para o artigo 91A e nós vamos avaliar aqui quais são os requisitos para que isso aconteça. Tem que ter uma pena máxima. Na condenação, a pena máxima tem que ser, conforme dispõe o caput do artigo 91A, pena máxima superior a 6 anos. Requisito objetivo aqui, portanto, e não cabe o confisco alargado se a pena for só de crime, no nosso caso, de 2 anos. Mesmo que nós conseguíssemos comprovar aqui, no meu exemplo, como a pena dele era só de corrupção passiva, nesse exemplo que eu inventei, ele não, mesmo que nós conseguíssemos demonstrar que ele tem uma renda incompatível com o seu rendimento lícito, mesmo assim não ia ser aplicado o confisco alargado, por conta de não ter preenchido o requisito da pena mínima de 6 anos, certo? Evidentemente que esses crimes de alta complexidade, clarinho branco, eles não são crimes assim, praticado corrupção. Sempre tem a corrupção, uma associação criminal, geralmente são em 2, tem que dividir, né? Não dá para ficar sozinho com tudo. Tem a lavagem de dinheiro e aí passa de 6 anos, ok? Então, com o concurso passaria de 6 anos, tá? A outra questão é que, na cabeça do artigo 91A, diz que a perda dos bens dos crimes correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado, que é o valor do patrimônio real, não declarado, valor do patrimônio do condenado com o seu rendimento líquido. No nosso exemplo, nós conseguimos dizer, olha, você não tem uma outra fonte de renda, quando você assumiu, você não tinha nada, o máximo que você pode ter de patrimônio líquido possível é 90 mil reais. Fora disso, é incompatível o teu patrimônio, tá bom? E aí vem a questão do ônus da prova, que é tratado na literatura. E o ônus da prova já se perguntou na literatura se seria um caso de inversão do ônus da prova, por força do parágrafo 2º, que trata o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou procedência lícita do patrimônio. Embora tenha esse dispositivo no parágrafo 2º, nós temos o enunciado 15 da Jornada de Direito e Processual Penal, que determina que o ônus da prova, pessoal, evidentemente é da acusação.
O que ele está se referindo no parágrafo 2º é a possibilidade de que o condenado possa promover ele possa promover os meios de defesa, uma ampla defesa, um contraditório nessa demonstração. Mas o ônus de indicação de divergência entre o patrimônio real e aquele compatível com seus rendimentos lícitos é da acusação. E deve vir demonstrado junto na denúncia, com pedido expresso e com elementos colhidos na fase policial. Se não houver isso, mesmo que se demonstre que haja uma incompatibilidade de patrimônio, se não houver pedido na denúncia, esqueça. No processo penal, não se vai fixar o confisco alargado. E por que eu estou trazendo essa informação no âmbito do direito penal processual penal? Você pode me perguntar, mas é óbvio que é do promotor ou do procurador. De quem mais seria? Se tu estás me imputando um fato, tu te coça em provar esse fato, horas. Sim. Porém, esta discussão que pode surgir, ela veio importada da Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Porque lá tem, antes dessa disposição, lá já tinha um ato de improbidade administrativa, possuir patrimônio desproporcional, patrimônio real desproporcional à sua renda lícita. Isso configura também um ato de improbidade. E lá na Lei de Improbidade Administrativa, então nós temos ainda uma discussão mais no âmbito acadêmico do que no âmbito jurisprudencial, de quem é o ônus da prova com relação a essa desproporção. Né? Então, lá teria aquelas duas vertentes, dizendo que não, a inversão é do órgão de acusação, e lá o Ministério Público ou o ente lesado, né, que pode promover uma ação de improbidade administrativa. E a outra vertente é que isso não, pois que inverteria o ônus da prova, já que a declaração é feita por ele mesmo. Ele teria que demonstrar aquilo que ele declarou. Certo? Para nós, vamos adotar aqui o que dispõe o enunciado 15 da Jornada de Direito e Processual Penal. Tá? O ônus da prova é do Ministério Público por evidente. Quando eu falo que se entende por patrimônio do condenado, o parágrafo 1º, ele traz o que ele entende por patrimônio do condenado. Tá? O que se entende por patrimônio do condenado? Todos os bens de sua titularidade, ou seja, os que estão no seu nome, titular ele. Ainda, em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto e indireto, em relação aos quais ele tem o domínio direto ou indireto. Que situações em que o patrimônio seria de uma outra pessoa, ou seja, não está na titularidade dele, mas ele tem o domínio direto e indireto, o laranja, o testa de ferro, nestas hipóteses em que um terceiro é colocado para que seja usado o seu nome a fim de que o bem ilícito, a vantagem, o dinheiro, enfim, ilicitamente alcançado, seja colocado em nome de um terceiro, certo? Laranja, o testa de ferro. Ainda os bens transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória. Bens passados em nome do terceiro, doados, tá? Aqui seria uma hipótese mais fácil de se apurar, porque isso tem uma doação, né? Ou mediante contraprestação irrisória. E aí a literatura vai perguntar o que é contraprestação irrisória. E aí a doutrina diz que contraprestação irrisória eles vão buscar no Código de Processo Civil, nos dispositivos que tratam da asta pública, da asta judicial, que contraprestação irrisória seria aquele valor que é adotado no Código de Processo Civil, 50% do valor de mercado do bem. Tá certo, pessoal? Então, Rômulo, pode seguir para nós continuar tratando deste assunto, tá? É importante, deixa eu ver aqui, pode passar. Isso, deixa eu ver que tá aqui. Meu Deus, isso, mais um. Aí,
Então, o que se entende por patrimônio do condenado nós já falamos, tá? Direito de defesa também. Os requisitos nós falamos, que deve haver a indicação expressa na denúncia, nos moldes do artigo 387, tá? A diferença deve ser indicada. Para que o juiz, ao reconhecer essa diferença, ele vai ter que imputar na sentença. Olha, esse valor deste bem são perdidos, tá? A contraprestação irrisória, nós também já falamos. Aqui é outra pergunta. Confisco alargado incide somente em relação ao patrimônio que guarde relação pelo crime ao qual o agente foi condenado? E aí eu expliquei para vocês, na sistemática anterior, sim, somente em relação, mas o confisco tradicional, ou o confisco subsidiário. Agora, o confisco alargado, pessoal, este confisco alargado, ele vai incidir sobre o patrimônio decorrente do crime, por conta do confisco tradicional, clássico, ou mesmo por conta da diferença que não envolve o crime pelo qual está sendo julgado, certo? É importante, pessoal, aqui eu vou pegar aqui as lições do professor Renato Brasileiro, em que ele trata aqui, pessoal, as diferentes hipóteses, as diferentes modalidades do confisco. Nós temos o confisco clássico ou tradicional, confisco por equivalência ou subsidiário e o confisco alargado. O confisco clássico ou tradicional e o confisco por equivalência, vocês e nós já estudamos isso por conta do momento em que apuramos, foi abordado o artigo 91, né, na graduação. Então, confisco clássico tradicional, confisco por equivalência, e agora, com o artigo 91, há o confisco alargado, ampliado ou perda ampliada. Tá? É necessário, e aí é uma problemática que o professor Renato traz, se é necessário ou não aguardar o trânsito em julgado para incidir o confisco alargado. E aí, diz ele, e aí me parece mais coerente, que sim, que se aguarde o trânsito em julgado para que haja o gravame em relação aos bens dele. Ah, mas daí vai demorar, ele vai perder os bens, ele vai alienar, ele vai... Sim, mas aí o Ministério Público tem as medidas cautelares para que haja a constrição dos bens, né? Como o sequestro, a alienação antecipada, e ali vai. Nós temos um capítulo das medidas cautelares reais, específicas no Código de Processo Penal, que podem ser lançadas às mãos pelo órgão de acusação, e confesso que na prática é bastante rara essa situação, né? Mas com o artigo 91A, esta nova atuação para fins de obtenção do confisco alargado, penso que ela não vai conseguir existir sem, ou produzir um efeito mínimo, sem que haja uma ação cautelar junto, tá? Mas o confisco alargado me parece que sim, que ele deve ser, como trata o professor Renato Brasileiro, somente com o trânsito em julgado. E para nós encerrarmos aqui a abordagem do artigo 91, qual é a destinação dos bens? Veja que o artigo 91 diz que, o 91A, parágrafo 5º, que quando for crime de organização criminosa e milícias, deverão ser destinados em favor da União ou do Estado, dependendo se for Justiça Federal ou Estadual. E aí traz a seguinte questão, ora, se quando for organização criminosa e milícia vai para a União ou o Estado, contrário senso, quando não for, aí eu digo aos senhores, se houver, e aí me parece, eu vou dar a minha opinião aqui, tá? Mas não no intuito de querer trazer uma posição que seja, mas uma reflexão, que se estes valores são decorrentes de um ato que gerou lesão ao erário, me parece que estes valores, quando não forem milícias ou organização criminosa, eles devem ser restituídos ao ente lesado, tá? Me parece, e é uma sugestão que estou trazendo para reflexão e amadurecimento conforme maturação, né, da matéria, conforme o andamento da aplicação no caso concreto. Seguimos aí, Rômulo? Pode seguir? Não? Aí mesmo. O artigo 116, pessoal, ele trata das causas suspensivas da prescrição, tá? Foram incluídas mais duas causas.
o inciso 3º e o inciso 4º, né, como vocês estão vendo aí. O inciso 3º, ele trata da suspensão da pendência dos embargos da declaração, certo? Ou de recurso aos tribunais superiores quando inadmissíveis, certo? E o inciso 4º, enquanto não cumprido ou não rescindido o ANPP, o Acordão de Persecução Penal. Em relação ao artigo 3º, ele foi incluído para que se evitassem recursos manifestamente protelatórios com o propósito de ou alcançar a prescrição ou postergar o cumprimento da pena, certo? Então, primeiro, com relação ao inciso 3, que são os embargos declaratórios ou dos recursos aos tribunais superiores, nós podemos dizer que somente se aplicam a tribunais superiores, tá? Segundo, quando ele fala, quando inadmissíveis, ele quer dizer o quê? Mérito ou os pressupostos da admissibilidade. O professor Renato Brasileiro faz uma abordagem bastante interessante nesse assunto, nesta questão, e aí ele conclui que, quando diz inadmissíveis, trata, portanto, da avaliação dos pressupostos da admissibilidade. O sujeito é condenado no tribunal e aí é interposto um recurso às instâncias superiores. Ele não é admitido e aí começam os agravos. Quando ele não for inadmitido, a prescrição na pendência de desembargo quando inadmissíveis. Então, fica suspensa a prescrição, neste caso. Tá? Renato Brasileiro traz a questão também se isto seria uma violação ao devido processo legal, ao direito de recorrer, e conclui ele que não, porque não há uma violação ao devido processo legal, o processo legal é exercido, porém o que vai implicar é somente a suspensão da prescrição, tá certo? O inciso 4, ele foi criado justamente para ver a compatibilização do ANPP. Ora, se eu estou fazendo um acordo com o investigado, e nesse acordo leva muito tempo para ser cumprido, ele pode alcançar a prescrição. Então, como nós estamos introduzindo cada vez mais a justiça negocial, certo? É importante que haja segurança para ele, tá? Portanto, este artigo aqui, ele trata da suspensão quando houver, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. E aí, duas questões bastante simples, mas é importante dizer. Quando começa a ficar suspenso? Qual é o marco inicial da suspensão do inciso 4º? A partir do momento em que é celebrado, a partir do momento em que é homologado. Ou seja, a partir do momento em que o Ministério Público celebra o acordo com o investigado e seu defensor, ou a partir do momento em que o magistrado homologa, porque ele pode não homologar, como a gente vai conversar mais adiante. Então, aí o que eu posso dizer aos senhores é que, evidentemente, que é a partir da homologação pelo juiz do ANPP. E até quando ele fica suspenso? Até que o juiz declare rescindido ou extinto. Não basta a comunicação do Ministério Público, como nós vamos ver, de que houve a rescisão. Se o Ministério Público comunicar que ele não cumpriu as condições e o juiz houver levar muito tempo para ver isso, ele continua suspenso. Então, até o momento em que o juiz declara ou rescindido ou extinto o acordo de não persecução penal. Bom, pessoal, essas foram, brevemente, falando em 1 hora, as alterações da parte especial do Código Penal. Tá? Fiz alguns apontamentos, espero que eu tenha conseguido apresentar minimamente as alterações substanciais. Tá? Já com relação à parte especial, a primeira alteração, e aí eu coloco aqui, é a confusão das armas, né? O artigo 157 do Código Penal, ele trata do roubo, né? Todos nós sabemos, quem não estudou sabe que vai estudar lá. Foi incluído no parágrafo 2º, o inciso 7º, e o parágrafo 2º-B, tá? O parágrafo 2º, inciso 7º, diz que a pena aumenta-se de 1/3 até a metade,
se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Emprego de arma branca. E o parágrafo 2º-B, se a violência ou grave ameaça é exercido com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. Aplicando-se a pena daí agora em dobro, tá? Arma branca. A arma branca, ela vai e volta, é revogado do inciso 1, volta e assim gera uma confusão, né? Tinha já no inciso 1 do parágrafo 2º, quem tem o código ali que está acompanhando sabe que está escrito revogado, porque estava tipo emprego de arma. Tá? Então, arma, sentido lato, e se inclui a arma branca, pois foi revogado, tá? Pela lei 13.654. Então, ficou assim, ó. Se o sujeito usa uma arma branca e ele praticou o crime antes da lei 13.964, tá? Mas depois da lei 13.654, não é uma causa especial de aumento de pena, que foi uma janela. Tá? E se for 13, antes da lei 13.654, também porque foi um abolício, né? Então, pode ser revistos esse processo. Mas, depois da lei 13.964, o emprego de arma branca, ele sim vai ser causa de aumento de pena. Certo, pessoal? Então, essa é uma questão. E o que a gente entende por arma branca, como todo mundo sabe, são aquelas confeccionadas sem qualquer finalidade bélica. Foice, tesoura, guarda-chuva, pedra, pedaço de pau, caco de vidro e assim por diante. Certo? O simulacro e a apreensão da arma. Essa é uma equação assim que eu trouxe, pessoal, porque é o seguinte. Veja bem. O simulacro é o sujeito que usa uma arma de brinquedo ou que ele esculpiu num pedaço de madeira e ele utilizou uma arma sem qualquer concepção materialmente bélica, né? Ele usa essa arma para praticar um furto, tá? A utilização de uma arma que é um simulacro, ela não é arma, né? Que é o que entende o STJ. E, portanto, não incide causa especial de aumento de pena. Bom? Mas veja a situação que se criou. Quando o STJ disse o seguinte, olha, para a incidência da causa especial do aumento de pena com emprego de arma, que ele continua, tá? No artigo 157, parágrafo 2A, arma normal. Então, a arma branca está no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7º. A arma normal de uso permitido está no artigo 157, parágrafo 2A, inciso 1. Bom, olha o que a jurisprudência diz. Que para a incidência da causa especial de aumento de pena previsto no artigo 157, parágrafo 2A, que é o emprego de violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo, é dispensável a apreensão da arma. Então, sim, eu conseguiria, por meio de uma imagem, uma captura de imagem, depoimento da vítima, depoimento das testemunhas, obter uma condenação de um agente pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo, mesmo que a arma não tenha sido apreendida. Porém, se a arma é apreendida e esta arma for um simulacro, não incide a causa de aumento. Não sei se vocês conseguem captar que é mais vantagem ele mostrar uma arma de brinquedo e dizer que foi aquela do que não ter nada. E isso gera, evidentemente, um conflito em quem atua na área criminal e se depara com esse tipo de situação. Eu vou condenar uma pessoa que pode ter sido usada uma arma de brinquedo ou não, mas como ela não foi apreendida, pode incidir a causa de aumento. Ou, se ela for apreendida e for um pedaço de pau, aí não incide. Tá? Esse é um problema que está posto aí. Como é que se resolve? É isso aí. Tá? A majorante do emprego de arma de uso restrito, que daí ela foi incluída pelo artigo 157, parágrafo 2º-B, pela lei do pacote anticrime, portanto, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em dobro.
tá? Na Pix, a pena em dobro. Assim, pessoal. Então, eu coloquei um quadrinho ali embaixo. Acho que não dá para ver aqui, Romulo, dá mais uma baixadinha aí, não. Isso. Como é que ficou? Então, se o roubo é praticado com emprego de arma branca, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7º. Alteração promovida pela lei do pacote anticrime. Se o agente pratica o crime com arma de fogo de uso permitido, é o artigo 157, parágrafo 2º, A, inciso 1. O aumento da pena é 2/3. Tá? E se o crime foi praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido, aí é artigo 157, parágrafo 2b. Muda a forma como é definido, tipificado o crime e sua consequente majoração na pena do agente, tá, pessoal? Então, vai gerar isso aí para concurso, é um prato cheio, essas confusão de aumento de pena. E o professor Rogério Sanches diz o seguinte: e com relação à arma de fogo de uso permitido, mas que o agente modificou para uso restrito, tá? O agente tinha um 38, mas ele modificou, sei lá o que ele inventou, porque as pessoas fazem cada coisa hoje. E ela passou a ter características de uso restrito. O professor Rogério Sanches diz o seguinte: olha, neste caso aí, nós vamos ter que tutelar igualmente, porque ela não pode, por não ter previsão legal, mas sob pena de ficar com uma proteção insuficiente para a sociedade, é aplicável esta norma. Veja bem, me parece, e aí é uma reflexão minha, tá, que eu trago a vocês, que é o seguinte: se o sujeito está com uma arma de fogo de uso permitido, alterado para uso restrito, nós vamos até o decreto 9847 de 2019, que define o que são armas de uso restrito ou proibido, e lá ela diz o seguinte: primeiro, se ela se encaixar naquelas disposições do decreto 9847, se a arma periciada, mesmo de uso permitido inicialmente, mas que foi modificada, for uma arma que não seja portável, semiautomática, automática, e cujo porte e calibre nominal atinja na saída do cano energia cinética superior a 1.200 libras pé ou 1.620 joules. Se ela alcançar essas disposições previstas no decreto, ela não é uma arma de uso permitido, mas sim uma arma de uso restrito, porque ela está prevista aqui. Certo? Mesmo que aquela lista de armas ela seja meramente exemplificativa, que está no decreto. Tá? Agora, é possível que o sujeito pegue uma arma de uso permitido, tente transformar em uso restrito ou proibido e não consiga fazer nada com essa alteração. Então, a perícia diga, olha, é uma arma que foi alterada, mas ela continua com o seu poder de força cinética como a de uma arma de uso permitido. E, portanto, aí me parece que a perícia vai ser indispensável. Tá certo, pessoal? Essa é a reflexão que eu trago. Vai depender da perícia. Se a perícia disser que ela se encaixa, aí vai quem for advogar, pessoal, a questão de fazer pedido de perícia nessas armas, caso se deparar com uma situação como essa, que não é incomum, tá? Partiu, Romulo. Mais um. Tá? O estelionato, pessoal. O estelionato, o que mudou? Mudou a natureza da ação penal. Antes, o estelionato, ele era ação penal pública incondicionada. Tá? A regra dele, agora com o parágrafo 5º, ela é ação penal pública condicionada à representação. A regra é que o estelionato passou a ser ação penal pública condicionada à representação. Tá? Exceto quando for a vítima a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental e maior de 70 anos de idade. Então, evidentemente que no concurso não vai cair a regra, tá? Vai cair a exceção. Então, quem for fazer concurso ou prestar exame para prova de ordem, pense nas exceções.
nessas que estão aí, no parágrafo 5º, alterou a natureza da ação penal pública. O professor Rogério Sanches, ele traz uma questão assim, ó, mas a pessoa com deficiência não se encaixaria a conduta dela no artigo 173? Veja bem, essa é uma questão que diz respeito à tipificação do crime, e não à natureza da ação penal pública, da natureza da ação penal. Por quê? Porque o que alterou com a Lei 13.964 não é a tipificação do crime, mas a natureza da ação, é um aspecto processual. Então, quer dizer que se o agente vítima for um deficiente ou não, porque diz ele que no estelionato o deficiente não teria aptidão de discernimento para ser persuadido com o ardil, que esse seria um pressuposto para o estelionato, portanto, e que se a vítima deste ardil for um deficiente, seria o artigo 173. Mas essa é uma questão de tipificação que não foi alterada pela lei. Tá? O que foi alterado pela lei é ação penal. Mas você vai me perguntar, mas no artigo, no parágrafo 5º, diz que a ação será pública incondicionada quando for pessoa com deficiência mental. O 173 também é pública incondicionada. Então, na prática, não vai mudar nada. Se ele for deficiente mental, se ele for adolescente, criança, ou pessoa maior de 70 anos, vai ser pública incondicionada. Então, para fins dessa discussão, o que nos interessa é a natureza pública da ação. Tá certo, pessoal? Detalhe para o inciso 4, quando ele fala maior de 70 anos. Eu já estou vendo a prova de concurso assim, ó, idosos ou incapazes. Não é idoso. Não tem nada a ver com idoso aqui. Aqui é maior de 70, porque o idoso é 60. E essa é uma questão valendo aí um churrasco que vai cair em concurso, vai aqui na prova da B ou na prova até do professor Lucas, pode ter certeza disso, tá certo? Pessoal, retroatividade. Como é que vai funcionar? Se a ação já está andando, se ela não está andando, se está em fase de investigação, como é que vai funcionar? O professor Rogério Sanches diz o seguinte, se não foi oferecida a denúncia, tem que colher a representação, que a partir daí começa, né, da lei começa o prazo para colher a representação. Mas se já foi oferecida a denúncia, aí já se trata de um ato perfeito e, portanto, não é necessário mais colher essa representação. Tá? Porém, o enunciado 4 do Conselho Nacional de Procuradores de Justiça, né, que existe um Conselho Nacional de Procuradores de Justiça, diz o seguinte, tá aí na lâmina de vocês aí, que nas investigações tranquilo, tem que chamar para colher a representação ou não, e processos em curso, e aí que vai gerar a divergência. O ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Então, a posição do professor Rogério Sanches e com o enunciado o enunciado 4 do Colégio de Procuradores se dá em relação, pessoal, àqueles processos que já foram oferecidos à denúncia. Não precisa ou tem que intimar? Isso vai ser matéria de divergência, porque já está acontecendo na literatura e nos encaminhamentos institucionais. E a crítica que se faz também é porque não foi colocado a natureza do furto, que ela é prima co-irmã aí do estelionato, né? Por que não foi colocado o furto também como uma ação penal pública condicionada, que me parece evidentemente que deveria sim ser, né? Para quem milita na área penal sabe que muitas vezes as pessoas querem, na verdade, o ressarcimento daquele bem que foi furtado, né? E não querem nem saber do processo. Então, seria um momento importante que o legislador deixou de aproveitar para oferecer, para transformar também o furto numa ação penal pública condicionada. Beleza? E o artigo 316, pessoal, que trata da concussão. O que aumentou no artigo 316 foi a pena, tá? A pena da concussão, ela era de 2 a 8 anos. Com a reforma, ela passou a ser de 2 a 12. O que mudou foi o preceito secundário. Pena máxima, 12 anos. Antes era 8 e agora foi para 12. E por que dessa alteração?
Veja, na corrupção, pessoal, na corrupção a pena era 2 a 8, 2 a 12. E que conclusão ali, ó? Tá errado, tá escrito, mas enfim, esse demonstra que foi eu que fiz mesmo. Na concussão, pessoal, o verbo do tipo é o exigir, ao passo que na corrupção passiva, o verbo do tipo é pedir, tá? Qual é a diferença disso? É que no exigir ele tem uma carga de constrangimento, isso qualquer literatura vai trazer, porque copiam tudo da Hungria, vai trazer uma carga de constrangimento na conduta de exigir. E vai ter o senão, acontece tal coisa. Ao passo que na corrupção passiva havia o pedido, se me der, entendeu? O que acontece? Que em avaliação, e aí a doutrina falava nesse sentido, é que como é que pode o 316, que tem uma conduta de exigir, e portanto com a nota de constrangimento, ter uma pena mais branda do que um crime de corrupção passiva, que é muito semelhante, que só solicitar. Né? Solicitar quer dizer que se o cara não exigir, ele vai ter uma pena menor do que se ele tivesse exigido. Então, para que não haja uma desproporção, é que foi corrigido esta falha. Né? Então, a questão passou a ter a pena igual, de 2 a 12 anos para a concussão e de 2 a 12 anos para a corrupção passiva. A pergunta, a reflexão que eu faço, eu não encontrei em manual, mas que eu faço é o seguinte: isso resolveria o problema da desproporção entre as duas condutas? Do meu ponto de vista, não. Para que isso pudesse ser acontecido, nós tínhamos ainda que diminuir a da corrupção passiva, para fazer sentido. Porque nós ainda estaremos punindo de igual forma condutas diferentes com gravidades distintas. E, portanto, para que houvesse efetivamente correção da desproporção, se esse é o objetivo, nós teríamos que sim aumentar, portanto, a concussão, mas diminuir a corrupção passiva para que faça um pouco de sentido. Deixo aos senhores a reflexão desta situação. Tá certo, pessoal? Vamos para o Código de Processo Penal. Pessoal, nós estamos aqui, deixa eu ver, 8h30. Eu tenho um tempo aí, professor Lucas? Não? Posso encerro? Continuo? Como é que eu faço? Ninguém me dá uma luz? Mais uns minutinhos aí, professor. Pode, Tá. mais uns 10 minutinhos, pode ser? Pode. Então, assim, pessoal, eu trouxe na lâmina aqui as alterações do artigo 3º, mas que eles foram suspensos e eu não vou avaliar essa questão aí, tá? Pelo menos conseguimos vencer, né, toda a questão do Código Penal, que já me parece que estamos no lucro. Mas o que eu quero trazer aos senhores aqui, para fechar os meus 10 minutos, é com relação à lâmina 16, Romulo. Consegue chegar lá? Não sei se tu tens ali. Passa. Mais um pouquinho, mais. Não, volta. Eu coloquei hoje à tarde. Beleza. É o seguinte, pessoal. O que é o acordo de não persecução penal, tá, pessoal? O acordo de não persecução penal, ele é um contrato dentro do direito penal. E eu quero só abordar isso antes, não vou nem abordar os requisitos que vocês têm aí, mas o que eu quero trazer para vocês é só o princípio do devido processo consensual. E essa deve ser o espírito que deve conduzir a NPP, o Acordo de Não Persecução Penal. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É um contrato entre a acusação e o investigado dentro do Código de Processo Penal, desde que preenchido os requisitos, tá, pessoal? Pena mínima inferior a 4 anos, haver indício, justa causa, confissão formal e circunstanciada. Mas ele é um acordo. Ele deve ser guiado pelo princípio do devido processo consensual. A liberdade de negociação, ela é a tônica do acordo, certo, pessoal? E quando digo devido processo consensual, nós estamos em um acordo, e este acordo ele deve ser construído. Esta é a tônica do processo coletivo. Ele deve ser construído entre as duas, deve haver o exercício dialógico entre acusação e defesa para a composição deste acordo.
E aí, como decorrência do devido processo consensual, é que nós temos a autonomia da vontade, o princípio da eficiência, da lealdade e da boa-fé. Esses são princípios tipicamente, predominantemente, do direito contratual. Vejam a nova principiologia que vai irrigar o acordo. Eu não posso chegar como promotor de justiça e trazer, é isso aqui ou nada. Essa mentalidade ela vai ter que ser rompida. Não pode ser um contrato de adesão com cláusulas pasteurizadas. Ela deve ser um acordo dialogado. Essa é a mensagem que me parece a principiologia, pessoal, que tem que ser orientada na NPP, tá? Princípios do direito contratual trazidos para o processo penal, porque nós estamos falando de uma justiça penal negociada. E aí, portanto, deve ser uma coisa construída juntas, um diálogo, consensualmente, respeitado, evidentemente, as disposições de lei, mas a ideia é que se faça os acordos. Essa é a principiologia. E não criar mecanismos para que ele não aconteça. Se o promotor não quiser fazer acordo, porque o acordo, nós íamos abordar aqui, é uma faculdade da acusação ou é um direito subjetivo? Tá? O entendimento da jornada, no enunciado 32 da jornada de direito processual penal, é que ela é um poder-dever da acusação, mas que, se não oferecido, deve ser exaustivamente fundamentado para que haja o controle judicial desse não oferecimento. Tá certo? Então, eu quero trazer a vocês, nesses 10 minutos que faltam, essa principiologia que deve ser incutida dentro do processo penal para os acordos de não persecução penal. Tá? Me parece que a tônica é que se construa dentro das disposições o maior número de NPP possível como forma de restauração de processos penais rápidos, eficientes, ágeis e com uma resposta social muito mais efetiva. Tá certo? Professor Lucas, é isso. Vamos encerrar aqui a palestra. Agradeço, tinha mais coisa para falar, mas conseguindo passar o Código Penal e dando este toque que eu não conseguia deixar sem, eu penso que eu me dou por satisfeito e, como diria num júri, abro mão do meu tempo. Professor Marcos, parabéns pela sua palestra, excelente palestra. Mais uma vez agradeço pela disponibilidade de participar aqui do nosso encerramento, né, da Semana de Estudos Jurídicos. Nós temos umas perguntas aqui, e uma em especial que no começo me chamou bastante atenção, que é do aluno Gustavo José Guinoato, que fez a seguinte pergunta. Na verdade, o professor até em seguida tratou sobre isso, e eu queria talvez ir um pouquinho além, que é sobre a inconstitucionalidade da questão uma possível inconstitucionalidade do confisco alargado, né? Em razão da questão da reversão do ônus da prova. Mas eu iria um pouquinho além no seguinte sentido. Porque pode ser que, para tentar justificar, vamos partir do pressuposto que nós temos uma incompatibilidade e que se comprovou essa incompatibilidade, mas não a origem não ficou muito clara. E o réu, nesse caso, talvez visse como uma única opção de talvez afastar o efeito do confisco alargado, alegar ou informar que a origem é ilícita, mas não decorrente do crime que ele está sendo processado. E aí nós estaríamos talvez diante de um confronto aí de uma inversão do ônus da prova, daqui a pouco uma violação ao direito de não autoincriminação. O que o professor pensa a respeito disso? Sim. Eu entendi a compreensão ali, porque se no processo, e eu sempre digo que o maior garantista, isso eu digo, não é puxando a sardinha para o meu lado, professor, mas veja bem, o maior garantista de um processo penal é o promotor. Sabe por quê? Eu vou dizer isso. Porque é a partir do momento em que ele faz a denúncia, ele está fazendo a limitação objetiva do processo, do fato. Estou dizendo, eu estou te acusando sobre A, e nós não vamos falar de B no teu processo. E aí você chega no final do processo, nós falamos de A, mas eu vou pegar os bens do crime B. Né? Isso é um conflito
um conflito que a gente, evidentemente, observa, né? Mas qual é o contra-argumento? E aí eu vou te dizer assim, ó, que resposta do professor a gente não tem ainda, né? Como o senhor disse no início, vai ser difícil. Mas nós temos o seguinte: primeiro, com relação à inversão do ônus da prova, não me parece que o parágrafo 2º do 91A ele trata a inversão do ônus da prova. Não. Ele está inserido no 91A para dizer que é assegurado o contraditório. Não precisaria estar lá, porque já é uma decorrência normal de um processo que haja contraditório, pois. E segundo, a disposição do pedido, e aí me parece que seria o contra-argumento. Não digo que é certo, estou fazendo um exercício né? Estou viajando, como dizem os alunos, né? Que quando você estabelece na denúncia este pedido, e por aí que me parece que é a cautela, né? De você limitar os seus pedidos. O pedido da acusação está na denúncia. O denunciado, ele sabe do que se está imputando e o que se quer com o processo. Eu quero puni-lo por este crime e quero que você perca os bens do ilícito. Não? E esta questão, ela tem que ser contraditada durante o processo, para só ao final, aí então ser comprovada ela haver o confisco alargado, depois de houver o processo dialógico fundamental, que é o contraditório. Sem esta cautela, o parágrafo 2º, 92A, ele me parece que traz mais confusão do que solução, né? Porque precisou vir o enunciado da jornada, né? E para dizer o óbvio, né? Mas para quem atua, professor e o aluno que fez a pergunta, quem atua na criminalidade do colarinho branco, na criminalidade alta, você sempre atua no direito penal econômico, portanto, com a improbidade debaixo do braço. Essa é uma regra, né? Esses crimes da macrocriminalidade do colarinho branco, elas envolvem geralmente o erário. É impressionante. E, portanto, essa discussão, ela invariavelmente ela viria para o processo penal por conta dessa atuação do microsistema de tutela coletiva da moralidade pública, que aí nós temos a lei da moralidade, nós temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos a lei anticorrupção das empresas, e aí nós temos todo esse microsistema que ele é tratado dentro do direito penal econômico. Portanto, esta discussão da inversão do ônus da prova, e ainda digo que lá na moralidade, o STJ já disse que não é inversão do ônus da prova. A discussão está mais para a doutrina, para a literatura, do que para o aspecto jurídico. Então, a pergunta é fundamental e importante. Sim, a tese, há esse problema, eu processar fulano de A e no final aprender os produtos ilícitos do B, tá? E aí não tem a questão da confissão, é a questão de prova, e que deve ser, portanto, né, pedida como contra-tese da tese na inicial e trazer essa discussão para o processo penal. Perceba que há uma tendência, desde a lei que alterou o 387 do Código de Processo Penal, para trazer para o processo penal questões extrapenais, né? O dano moral foi há pouco tempo definido no STJ, que é possível a condenação numa ação penal por dano moral, sem prejuízo da busca na ação na esfera civil da diferença caso a vítima assim entenda, né? Principalmente isso é aplicado, é possível você verificar, e eu particularmente, como eu atuo na Maria da Penha, nos crimes de violência doméstica, quando você, não é em todos evidentemente, porque isso tem que ser, eu sempre penso que algumas medidas elas têm, né, quase tudo tem que ser muito bem tratadas, cuidadas, mas quando são aqueles casos que a gente vê efetivamente de violência doméstica, que é um escárnio da mulher, né? A submissão sexual, subjugo à vontade patrimonial, é uma coisa assim que nós acreditamos que às vezes não acha. E eu, particularmente, consegui em duas ações o dano moral na Maria da Penha. Então, cada vez a tendência do processo penal trazer mais, aumentar o seu aspecto objetivo de discussão dos pontos a serem. Nós não vamos mais só discutir o fato criminoso, nós vamos trazer outras questões,
o dano moral pelo 387 já foi trazido, né? Os danos materiais, não vamos nem dano moral, já foi incorporado. Agora, o confisco alargado, o aspecto processual está ampliando essa permissão, certo? Então, vai gerar conflito? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Inclusive, já que está falando de dano moral, quando nós estamos falando da NPP, do Acordo de Não Persecução Penal, que diz a restituição do dano, lá também vai ter a mesma discussão. Eu posso negociar com o réu o dano moral? Essa é outro problema, não tem resposta, mas vai vir. Sim. Professor, uma outra pergunta também, que essa também vai ser bem difícil, tá? Ela é bem pessoal, na verdade. Os acadêmicos estão fazendo pergunta difícil, né? Não, estão fazendo. O bom da lei, o bom da lei, eu vou dizer para os alunos, o bom das leis 9 é que tu pode sair assim, não tem muita resposta, a gente sai pela tangente, né? Bom, na verdade, assim, aquilo que nós estávamos conversando no começo, né? Esse parágrafo que dá uma suposta inversão da prova, o parágrafo único do artigo 25, parece que eles vêm mais para atrapalhar do que para ajudar, né? Mas, enfim, a outra pergunta também que eu acho muito interessante, as alterações de pena podem afetar de forma significativa a superlotação do sistema penitenciário a curto prazo? Essa pergunta é da presidente do Centro Acadêmico, a Laura Crotti. Sim, pode. A curto prazo, talvez não. Talvez não, porque a norma de direito penal ela vai se aplicar, evidentemente, aos crimes daqui para frente da lei, né? Mas veja bem, uma coisa que eu sempre defendi, e nós temos que ser crítico entre as duas coisas, coerente, pelo menos, nos posicionamentos, ou tentar ser, né, professor? Porque às vezes, com tanta norma e posicionamento, a gente até não consegue desenhar um raciocínio linear dentro do direito, ainda mais direito penal, que está mudando cada dia. Seguinte, quando nós falamos de direito penal e processo penal, o Brasil não vai tão ruim, vai razoavelmente bem. Falo aqui por experiência do Sul e do Nordeste. Quando nós entramos na execução da pena, nós somos um desastre. Tá? Eu confesso para você, como promotor, que é frustrante. Tá? Esse problema da superlotação, independente da questão dos números, que ela é divergentíssima. Temos 700 mil presos, mas daí começa a fazer o cálculo de acordo com não sei que dado, tá? Mas enfim, não vamos entrar na discussão. Mas o fato é que o sistema de execução penal é uma lástima. Nós, de fato, não respeitamos as garantias. E aí eu digo aos senhores, porque eu conheço a realidade do Nordeste. Eu já tive dentro de presídios do Nordeste. Preso, que não deveria estar preso com medida de segurança, está dentro da cadeia. E tu mandava o preso sair, ele voltar para dentro, uma coisa, porque ele tinha problema mental. Então, ali vai gerar, e nós não temos uma estrutura para fazer uma devida execução. E desde 2010, professor Lucas, eu sou encantado pelo projeto da PAC. Sabe? Um projeto bonito, um projeto que envolve religião, que envolve valor. E isso nunca foi investido, né? Claro que a crítica diz mas a PAC só pega preso primário. Assim, se ela pegar só primário e os primários não reincidir, o problema é deixar todos os primários junto com os outros lá e vão todo mundo reincidir. Então, uma parte da execução do título que dá frustração. Eu não conheço um ator do processo penal que não se frustre com a execução de pena. Não conheço. Ela é frustrante para todo mundo. Você ganha e não leva também no processo penal. E digo mais, um desabafo aqui, Laura, vou te fazer, é que nós acabamos tendo que fazer política criminal dentro do processo. Esse aqui até teria que ser preso, mas nós já estamos superlotados, vamos, sabe? Tu acaba tendo que selecionar de acordo com a superlotação. A verdade é essa. Você pode ver juizado especial criminal, você faz processo quando o cara aceita ou não cumpre, não aceita, pode até obter condenação, mas tudo que tu quer, no final de contas, é que ele não vá para a cadeia, porque ele vai ocupar a cadeia por um crime pequeno, né? Num sistema superlotado. Então, assim, a execução penal, por isso que eu separo o processo penal e o direito penal, nós não vamos mal, né? Dentro do Brasil, nós vamos bem. Quando nós vamos executar o título e como é executado, eu sempre penso que se aquilo fosse uma dívida civil, o credor nunca se daria por satisfeito. E o devedor também não. Então, tu tens razão, vai gerar. É o típico da coisa. Nós não temos estrutura pro agora.
Se você aumenta o prazo, evidentemente que os benefícios de progressão vão ser com base no prazo novo, de 40. Então, portanto, assim, ó, o crime, ele, olha, eu acho que não compensa mesmo, porque é frustrante. E isso eu te dou toda a razão, eu não vou fazer, aqui eu sempre digo, nós temos que, eu sempre digo isso, nós temos que ser críticos onde deve ser, e a execução penal, olha, e não adianta interditar, né? Eu já vi 200 ações civil pública interditar, mas a coisa anda de um jeito que acaba sendo flexibilizada a interdição a ponto de perder o seu próprio fim, né? Então, realmente é frustrante, Laura. Desculpa desanimar os alunos, mas é frustrante a execução penal. Ela não é boa. Né? Ninguém, ó, eu sempre disso digo em sala, digo em audiência, digo em júri, uma pessoa que se contenta em colocar um semelhante na cadeia precisa de ajuda psicológica. Tá? Nós fizemos por ofício da profissão, nós fizemos por necessidade e imposição de lei, mas pessoalmente eu não posso me satisfazer com isso. Não é certo. Isso não é correto, certo? Então, a partir do momento em que eu coloco ele lá dentro, por dever do ofício, e assim devo fazer, né? Eu tenho que me sinto corresponsável, ainda que dentro do meu eu, e que isso não seja compreendido dentro das minhas atribuições, eu sou responsável não pela pena, sou responsável por colocar um cara na cadeia, pior que a pena. É verdade. Professor, queria agradecer mais uma vez pela sua participação. Confesso que a palestra foi excelente, mas esse final, essa conversa olho no olho com os alunos, que logo aí vão estar exercendo também essa profissão tão honrada, acho que valeu assim muito, muito mesmo, tá? Parabéns, muito obrigado pela sua participação e sempre conto conosco aqui, nós que somos quase vizinhos aí, sempre estamos à disposição do doutor, ok? Muito obrigado. Obrigado do professor Lucas, obrigado aos acadêmicos, fico à disposição e mando um abraço para o meu amigo Peterson. Pode deixar que vou repassar para eles. Tá bom, até mais. Boa noite. Boa noite. Pessoal, vamos lá então, vamos fazer agora o sorteio para encerrar aqui a nossa semana de estudos jurídicos, né? Deixa eu pedir aqui para o Rômulo, então, para ele fazer o sorteio. Deixa eu abrir aqui no Excel, não sei onde está aqui. Está aqui a lista em geral. O computador dos outros é complicado. Então, vamos lá sortear. O primeiro é o número 168. Então, deixa eu ver aqui. 168, Camila Pereira Cíceri. Camila Pereira Cíceri. Então, foi a vencedora, a ganhadora da noite do Vademecum, né? Pessoal, agradeço a participação de vocês, agradeço, né, não só na noite de hoje, mas de toda a semana de estudos jurídicos. Tenho certeza que foi muito importante para vocês e, sem dúvida, vai ajudá-los, né, na continuada aí dos estudos. Pessoal, uma boa noite a todos vocês, um bom final de semana e, para mim e para a maioria de vocês, até semana que vem, tá bom? Um grande abraço.